eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas, atual e objetivo, como ele deve ser. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia e hoje nós estamos aqui num episódio temático, com aquela pergunta que nós já comentamos anteriormente em outros temas. O que isso tem a ver com o MIP? E olha só, hoje nós vamos falar a respeito do processamento industrial de cana-de-açúcar. O que será que isso tem a ver com o MIP? Fique aqui com a gente até o final, que logo nós vamos responder essa pergunta. Bom, antes de iniciar a parte mais técnica do nosso episódio, eu gostaria de comentar alguns números referentes à cultura da cana-de-açúcar, que é o nosso alvo aqui hoje, É uma cultura já bastante antiga, vamos dizer assim, plantada há muitos anos no Brasil e em outros lugares do mundo. E para vocês terem uma ideia, nesta última safra, a safra 2022-2023, nós tivemos em torno de 8,3 milhões de hectares plantados e uma produção aproximada de 600 milhões de toneladas. Então, assim como em outras culturas, a cana-de-açúcar caminha para essa maior produtividade. O que a gente precisa é produzir mais numa mesma área. Então, só para vocês terem uma noção aí, com estes números, 8,3 milhões de hectares e 600 milhões de toneladas mais ou menos, nós tivemos uma produtividade nacional nesta safra 22-23 de mais ou menos 72 quilos por hectare, que foi 3,9% superior à produtividade obtida na safra anterior, 21-22. Bom, dito isso, é importante nós ressaltarmos também que, falando de cana-de-açúcar, a gente pode fazer uma divisão aqui entre dois setores dentro de uma empresa, dentro de uma usina do setor sucroalcooleiro, sucroenergético, que é o setor agrícola, que a gente bem conhece, Eu sei que os ouvintes aqui do MIP em Dia, a maior parte é do setor agrícola, a gente trabalha com manejo de pragas, com manejo de doenças, com adubação, tudo que diz respeito ao planejamento, plantio e colheita das diferentes culturas. E dentro aqui também dessa usina de cana-de-açúcar, a gente tem a área industrial, que é responsável pela moagem da cana e a produção aí dos diferentes produtos, mas que, de forma geral, as empresas produzem açúcar e álcool, ou melhor, açúcar e etanol. Então, nós temos essas duas áreas, a área agrícola e industrial, ambas sempre em busca de novas tecnologias, de novas ferramentas, para deixar o manejo, e todas as atividades cada vez melhores, cada vez mais viáveis e eficientes. Então, quando a gente fala em eficiência no setor ou na área industrial de uma empresa de cana-de-açúcar, do setor sucroenergético, nós logo pensamos em qualidade do produto que chega para essa indústria e na qualidade do produto que sai e que vai lá para o consumidor. Então, pensando na qualidade da matéria-prima, que é a própria cana-de-açúcar, nós podemos definir essa qualidade por uma série de características da planta, características essas que vão desde fatores físico-químicos e também microbiológicos. A gente sabe que a cana está ali, é um ser vivo, tem os micro-organismos que também atuam na sua decomposição, principalmente quando a gente fala do pós-colheita. E a cana-de-açúcar, ela é basicamente constituída de como, que é o que a gente vai industrializar, vamos dizer assim, de onde nós vamos extrair o nosso produto. E aí a gente tem as folhas, que podem ser folhas verdes, folhas secas, e o ponteiro ali da cana-de-açúcar. E quando a gente fala da composição química, que eu citei para vocês anteriormente, nós vamos dividir estes componentes químicos em dois grupos. E aqui eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente destes dois grupos é que nós teremos os produtos retirados. Qual que é o primeiro grupo? Os sólidos insolúveis, e a gente chama costumeiramente de fibra. Existe ali de 100%, vamos considerar a cana-de-açúcar 100%.
de 10 a 15%, podendo ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, da cana-de-açúcar como um todo, é de fibra, de sólido insolúvel. E o restante, de 80% a 90%, é o que a gente chama de caldo, né? Trazido aí por algumas literaturas de caldo absoluto, que na verdade são os solúveis, são as partes solúveis, sólidos solúveis da cana. E é deste caldo, dessa parte solúvel, que a gente vai extrair ali os açúcares e depois ter todo o processo de produção de diferentes produtos. Importante colocar aqui que tanto para a produção do açúcar e também para a produção do etanol, o que a gente precisa é sacarose. Esse é o componente principal para a produção de qualquer um destes produtos. Então, pessoal, já falamos em episódios anteriores, né? Existem alguns fatores lá no campo, quando a gente planta, quando a gente está fazendo o manejo da cultura, que podem causar interferência na quantidade ou na inversão da sacarose. Já estão conseguindo juntar e fazer o link, né? Juntar o quebra-cabeça para a gente responder a nossa pergunta inicial. Bom, 1/3, olha só que informação interessante, né? 1/3 de toda a energia contida na cana-de-açúcar corresponde aos açúcares contidos no caldo, e o restante é dividido entre bagaço e palha. Então, diretamente, o que a gente utiliza ali na indústria para a produção dos produtos oriundos, fica estranha essa frase, né? Mas para a produção dos produtos oriundos da cana, a gente utiliza apenas 1/3. E o restante fica ali entre bagaço e palha, que hoje a gente sabe que os estudos acerca desses subprodutos, entre aspas, né, eles estão cada vez mais desenvolvidos na ideia de cogeração de energia e outros produtos que podem vir daí. Bom, mas quais são os principais fatores que a gente pode listar aqui como primordiais para a qualidade da cana-de-açúcar, pensando lá na parte industrial, naquela cana que vai chegar para a indústria lá na moenda, para que sejam retirados o caldo, né, e os sólidos insolúveis. Quais são esses fatores? Eu estou aqui com uma literatura que depois eu vou deixar para vocês na descrição do episódio, mas um livro que chama Cana-de-açúcar do plantio à colheita. Para quem é do setor, é um livro muito conhecido. A gente usa como bíblia, né? Fica ali na cabeceira da cama, porque é um livro que traz bastante informações, algumas mais abrangentes, mas que dá uma noção muito boa de todo o detalhamento, desde o planejamento de plantio até a colheita e industrialização da cana. É um livro elaborado pela editora UFV, né, que é da Universidade Federal de Viçosa, e os autores desse livro são os professores Fernando Santos e Aloysio Boré. Bom, mas voltando aqui, quais são os principais fatores, então, que eles listam como primordiais para a qualidade da cana-de-açúcar? O primeiro é o cultivar. A escolha do cultivar correto, que vai melhor se desenvolver ali naquela região, de acordo com as características de solo, de clima, é muito importante, pessoal. A gente precisa sempre pensar, né, considerar o ambiente de produção para fazer a melhor escolha do cultivar, e isso vai já trazer para a gente um ganho enorme se a gente conseguir adequar os cultivares no local correto. Existem uma infinidade de cultivares, algumas empresas que trabalham no desenvolvimento de programas de melhoramento genético, e eu poderia citar aqui talvez 4 principais, né? A gente tem o IAC, o CTC, a Ridesa e também empresas voltadas, por exemplo, para o desenvolvimento de cana-energia, como a Granbil. Então, tem aí cultivares para todos os ambientes, de diferentes características, e é só a gente conhecer, entender, para alocar da melhor forma possível. Outro ponto é o estágio de maturação. Então, a maturação a gente sabe que está envolvida na formação dos açúcares, né, da cana, e a gente precisa levar para a indústria aquela cana que está madura, que está nas condições ideais. A cana verde, ela não está boa ainda, ela vai ter um índice de maturação baixo. Depois essa cana começa a entrar no processo de maturação. Quando ela está madura, é o momento que a gente precisa colher para levar para a indústria. E depois de um tempo ela começa a ter um declínio, né, de maturação. Também já não é interessante para que a gente leve para a indústria.
E só para vocês, a título de informação aqui, de conhecimento, a classificação desse índice, né, ou desse estágio de maturação, ela é feita por medidas. A gente utiliza um aparelho chamado refratômetro, e esse aparelho a gente consegue medir o Brix, a composição da cana. Então, o Brix a gente mede em duas partes, o Brix do ápice e o Brix da base. Fazendo a divisão de um pelo outro, a gente tem o estágio de maturação para considerar e levar essa melhor cana para a indústria. Outro fator muito importante são as impurezas minerais e vegetais. Basicamente, aquilo que a gente não precisa, né? Citando aqui exemplos de impureza mineral, a gente tem a terra, areia, e tudo isso é considerado impureza mineral. E vegetal realmente são as partes ali da cana-de-açúcar que a gente não vai utilizar. Isso também prejudica, compromete a extração do caldo, o processamento da cana como um todo. A ação de micro-organismos é outro fator que eu já tinha comentado anteriormente, mas esses micro-organismos que estão ali na cana-de-açúcar, eles, depois que a cana é colhida, ela tem um período que ela precisa ser levada para a indústria. Se fica ali, e aqui nem estamos falando mais de cana queimada, né? Que já não é mais uma realidade, algumas localizações ainda no Brasil existe a queima da cana, mas já está deixando aí, está se tornando passado. Então, falando de cana crua, a gente colhe essa cana e a gente precisa levar ela para a indústria num tempo hábil, porque se a gente deixa muito tempo depois da colheita, essa cana acaba entrando num estado de putrefação. Por quê? Por conta desses micro-organismos que estão ali habitando esse material vegetal. Outro fator que eu queria citar aqui, corte, colheita e carregamento. Então, é um fator muito importante para a qualidade, porque existe uma diversidade de pontos, né, desse sistema de corte e colheita que vão interferir na qualidade, no que é levado lá para a indústria. Então, a gente tem cana queimada, tem cana crua, a cana pode ser inteira, a cana pode ser picada, e de acordo com cada uma dessas formas, nós vamos ter o favorecimento, vamos dizer assim, ou desfavorecimento da recuperação de açúcares. Então, isso vai interferir na nossa produção. Estes são alguns dos fatores que eu gostaria de trazer para vocês aqui em relação à qualidade da matéria-prima. Mas o último ponto que nós vamos comentar a respeito desses fatores é um de extrema importância: sanidade do canavial. Aqui é que a gente consegue responder a pergunta que eu fiz para vocês no início, né? O que o processamento industrial tem a ver com o MIP, com o manejo integrado de pragas? É justamente nesse ponto, quando a gente fala da sanidade do canavial. Então, todas as ferramentas que a gente utiliza para manejar bem as pragas, desde monitoramento, aplicação das melhores ferramentas, sejam químicas ou sejam biológicas, aplicar no momento correto, com a melhor tecnologia de aplicação, tudo isso vai interferir nessa sanidade do canavial, que tem relação direta com o processamento industrial da cana lá na indústria. A gente fala muito do complexo, né? O pessoal da indústria costuma também comentar a respeito da podridão vermelha, né? Ou do complexo broca-podridão. A gente acaba associando a ocorrência da broca, embora saibamos já que existem algumas controvérsias. Controvérsias não, mas existem novas informações acerca dessa dupla, né? Desse complexo broca-podridão, mas a gente associa ali a ocorrência de fungos de podridão vermelha com a broca. E isso lá na indústria causa um problema muito grande, porque quando você perde essa sanidade, você vai ter queda também da sacarose. E aí, quando você perde sacarose de uma forma bastante objetiva, você está perdendo produto. Então, nós falamos aqui de alguns pontos que são importantes, né, para linkar esse tema. E existem muitos outros fatores que nós poderíamos aqui comentar, por exemplo, os indicadores industriais da qualidade, e aí entra açúcares redutores, pureza mineral que a gente já comentou, o teor de álcool no caldo, porcentagem de fibra da cana, enfim, são muitos fatores. Essa parte industrial, né, de processamento mesmo do material vegetal é muito interessante, são vários detalhes, e aí a gente pensa que é só algo físico, que são máquinas moendo cana, mas muitos talvez não tenham a noção da quantidade de processos biológicos que a gente tem na produção aí de etanol
e de açúcar também. Então, pessoal, respondendo aqui de uma forma bem direta, o que o processamento industrial tem a ver com o MIP ou o que o MIP tem a ver com o processamento industrial da cana-de-açúcar? Tem tudo a ver. A gente precisa usar as melhores ferramentas, as melhores tecnologias lá no campo para entregar para a indústria uma matéria-prima de alta qualidade, permitindo assim que eles façam todo o processo com bastante eficiência e tenhamos bons produtos. Espero que vocês tenham gostado desse tema, deste episódio e, como sempre, até a próxima semana. Você ouviu o MIP em Dia. Este episódio foi editado por De Rosa Edições.